O dólar acabou de cair de quase 5,50 para basicamente 4,90 e você não sabe se deveria comprar ou vender? Então assista esse vídeo até o final que certamente você vai ficar muito melhor encaminhado. O tema do vídeo de hoje vai ser basicamente o preço do dólar. Ele serve muitas vezes para fazer os economistas passarem vergonha, que é só você perguntar para qualquer economista o que vai acontecer com o preço do dólar num curto espaço de tempo. E ele provavelmente vai errar. Isso é manjado. Não. Ele tem toda a razão. Mas a gente consegue, no mínimo, ter algumas noções se a tendência, perceba a palavra, não é afirmar para onde vai, é a tendência é de alta ou de queda no curto ou no longo prazo. Então, por esse motivo, eu decidi trazer 5 gráficos que vão nos ajudar a tentar desmistificar qual seria a direção do dólar no longo prazo. Continue. Primeiramente, a gente vai ver o preço do dólar no curto prazo. Botando desde o início do ano, aqui no TradingView é o YTD, ou Year to Date, a gente nota que realmente ele caiu. Ele começou a quase 5,30, foi a quase 5,50 e bateu 4,90. Agora está 4,95. Em percentual, dá uma queda de aproximadamente 6%. Assim, não é muito, mas é alguma coisa já que ajuda, não vou dizer a ir para Disney, mas a comprar alguma coisa que venha do exterior, algum livro, por exemplo. Tá bom. Mas isso é no curto prazo. Bora aumentar um pouquinho a janela de tempo? Ou no intervalo de 5 anos, a gente anota que a tendência do dólar já foi diferente do que foi desde o início do ano. Bora aumentar um pouquinho mais? Bora botar desde o início do plano real e a escala em log, Eu tô ficando confuso. que é para facilitar a visualização. Fazendo isso, a gente nota uma tendência. E que tendência é essa? E eu sei lá? De alta. Não tem para onde correr. Como a gente mora num país emergente e, no longo prazo, uma das formas da gente mensurar para onde deve ir a taxa de câmbio daquele país é considerar a inflação do país e a inflação do outro país. E como no Brasil a inflação tende ou tendeu, e na minha opinião tenderá a continuar maior do que a dos Estados Unidos, é inevitável que o preço do dólar suba ao longo do tempo, como o gráfico muito bem mostra pra gente. Mas esse não é o único. A gente também pode trazer o gráfico comparando o preço do dólar, mas descontando a inflação dos Estados Unidos e aplicando a inflação do Brasil. Quando a gente faz isso, a gente busca trazer o preço do dólar reajustado pela inflação, ou o preço do dólar real, digamos assim. E quando a gente faz esses ajustes pelas duas inflações dos dois países, a gente nota que mesmo hoje o preço do dólar está muito alto, R$5 em relação antigamente era R$1, mas em 2002, se você notar, o preço do dólar estava mais alto do que está hoje. O que foi que você disse? E isso é muito curioso, porque a maioria das pessoas não sabem que reajustando pela inflação, o dólar no passado já foi muito mais caro. E isso provavelmente você também não sabia. O terceiro gráfico que eu quero trazer para você é comparando o dólar com a taxa de juros do Brasil, mas não a famosa taxa de Selic, que é a taxa de curto prazo, mas sim uma taxa de juros de longo prazo. Por quê? Ela serve, dentre outras coisas, para medir a percepção de risco dos investidores com um determinado país. Ou seja, quando a percepção de risco aumenta, a tendência é que a taxa de juros exigida pelos investidores também aumente. E curiosamente, o dólar também é uma medida de risco. Quando a percepção dos investidores como um todo é de que aquele país está mais arriscado, a tendência é que eles tirem os dólares daquele país, fazendo o preço do dólar subir. Ou seja, são dois parâmetros, querendo ou não, de percepção de risco. E quando a gente compara esses dois parâmetros ao longo do tempo, a gente nota que, na média, eles tendem a ter uma direção semelhante. E a gente consegue comprovar isso calculando a correlação entre os dois. Botando aqui. Vamos tirar aqui a taxa de 10 anos, o preço do dólar. E aqui nós temos a correlação entre o preço do dólar e a taxa de juros de longo prazo do Brasil. Como você pode ver, a tendência dela, pelo menos desde 2007, foi estar acima do zero, ou seja, correlação positiva, no intervalo de um ano. O que isso significa?
que no intervalo de um ano, quando um subiu, o outro também tendeu a subir. Não significa que um causa o outro, mas significa que os dois tenderam a ter direções semelhantes. Indo para o quarto gráfico, aqui a gente consegue comparar em nível global quanto que é o otimismo ou pessimismo dos investidores em relação à moeda brasileira. Ou seja, quanto que tem de especuladores na alta do preço do dólar e quanto que tem na queda do preço do dólar. Isso, curiosamente, a gente consegue de maneira gratuita através do TradingView, e fazendo a análise com o dólar, a gente percebe que eles costumaram estar certos. Ou seja, quando eles especulavam que o preço do dólar ia cair, eles ficavam com a linha branca, perceba, abaixo do zero. Que o zero é essa linha vermelha aqui. O preço do dólar é esse em laranja. E, como a gente pode notar, também houve essa correlação favorável entre esses dois indicadores. A gente pode notar que hoje também eles estão especulando, não significa que eles estão certos, mas significa que é essa a opinião da maioria, que o preço do dólar é para baixo. É só notar que a linha branca agora está abaixo do zero. E indo para o último indicador, a gente pode ver outro parâmetro de percepção de risco. Esse daqui é o CDS do Brasil para títulos atrelados ao dólar com um prazo de 5 anos. Como assim, Tomás? Foi muita informação num curto espaço de tempo. Se você já assistiu o filme A Grande Aposta, você já ouviu falar nesse CDS. E o que é esse CDS? Em resumo, um seguro contra calote. Quando as pessoas, investidores de maneira geral, acreditam que um país ou uma empresa aumentou a chance de dar calote, eles começam a topar pagar mais caro para se proteger de um possível calote no futuro. E o que significaria topar pagar mais caro? Topar comprar um seguro por um preço maior. E é justamente isso que é o CDS. É o preço do seguro. Aqui na linha preta a gente tem justamente o preço do seguro do Brasil desde 2008, finalzinho de 2007. E em azul a gente tem o preço do dólar. E como a gente pode ver, os dois costumaram, perceba de novo o verbo no passado, os dois costumaram ter direções semelhantes. Ou seja, quando um tendia a subir, o outro tendia a subir. Quando um tendeu a cair, o outro tendeu a cair também. Isso a gente pode ver em 2008, 2009. A gente pode ver também em 2016, pré-impeachment da Dilma. E também podemos ver em 2018, greve dos caminhoneiros. O mesmo também pode ser dito do início de 2020, quando a gente teve a crise sanitária. Que o YouTube não gosta que a gente utilize a palavra, então vai assim mesmo. E olhando agora no curto espaço de tempo, a gente também percebe que a linha preta está em tendência de queda e a linha azul também. Ou seja, do ponto de vista de percepção de risco, a gente tem o parâmetro do juro de longo prazo apontando para baixo. Vou mostrar aqui mais uma vez, para ficar fácil de identificar. Botar no curto prazo. Cadê? Aqui. A linha azul claro apontando para baixo, que significa os juros de longo prazo apontando para baixo, com o dólar apontando para baixo. A gente viu que, reajustado pela inflação, o preço do dólar hoje não está tão caro. Também vimos que, a nível global, os especuladores acreditam que o preço do dólar em reais é para baixo. E no risco Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, também está apontando para baixo. Ou seja, no curto prazo, todos esses indicadores apontam que a direção do dólar é para baixo. Eu não cheguei a trazer um outro indicador, que é o preço justo, entre aspas, do dólar, mas ele também indica que o preço do dólar seria aproximadamente R$ 4,70, R$ 4,80, ou seja, também um pouco para baixo. Todos esses indicadores tenderiam a nos sinalizar que o preço do dólar tende a ficar mais barato. Mas isso vai acontecer?
a gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar, com certeza, que o preço vai variar, mas no longo prazo a tendência é de alta. Indiscutivelmente de alta. É só lembrar que no início do Plano Real, $1 custava R$1. Hoje custa basicamente 5. Daqui a 10 anos vai custar mais ou menos. Bom, na minha opinião, certamente mais. Quanto mais, a gente não tem como saber. Por esse motivo, eu, Tomás, prefiro sempre ter uma parcela dos meus investimentos em moeda dolarizada, não necessariamente em dólares, mas em coisas precificadas em dólar, e hoje essa parcela representa 60%. Ou seja, a maior parte do meu dinheiro realmente está fora do país. Tomás, isso é porque você acredita menos no Brasil do que nos Estados Unidos? Sim. O Brasil não é tão confiável como a gente costuma acreditar. E investir alinhado com essa filosofia é muito mais saudável do que torcer para que o Brasil dê certo. Porque não é seguro depender que o Brasil dê certo, que os seus investimentos deem certo. A gente não pode depender de uma coisa que está fora do nosso controle. Por isso, o que está no nosso controle é nos expormos a moedas fortes, ou menos fracas, melhor dizendo, como o dólar. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e deixar um comentário de algum conteúdo que você gostaria de ver por aqui. Grande abraço, se inscreve, compartilha e até a próxima.